Boa tarde, bem-vindos e bem-vindas ao nosso ABC das Mães. E o tema de hoje deu o que falar, né? Não sei se vocês acompanharam aí nas redes sociais, na TV, sobre a Sabrina Sato, o parto da Zoe, linda. E muito se falou em trabalho de parto. Entrou em trabalho de parto, não entrou? Depois de quanto tempo que a bolsa rompe é considerado trabalho de parto ou já entra automático no trabalho de parto? Deu pano para manga essa discussão. E hoje a doutora Aline Vieira, nossa ginecologista, vai vir ao programa para falar sobre trabalhos de parto. Mas antes quero convidar quem ainda não conhece as redes sociais do ABC das Mães a conhecer. Segue lá o nosso grupo no Facebook, lá vocês têm os melhores descontos do ABC. Tem também fanpage, tem canal do YouTube e tem também o Instagram, que é o Cláudia Aloia. Espero todos vocês lá nas nossas redes sociais para a gente conversar muito, porque todo o conteúdo que vocês veem aqui é todo trabalhado através das nossas redes sociais. Lembrando que lá no nosso canal do YouTube, todas as entrevistas que vocês veem aqui, vocês veem um pouquinho mais lá no nosso canal. Agora, antes de chamar a doutora Aline, eu quero mostrar o look de hoje, que é da Cia Modas. Vou pedir para passar o vídeo que eu gravei aí para vocês, para mostrar na íntegra. Olha essa saia de paetê, que linda! A blusinha também. Ó, paetê, né, gente? É vida. Adoro um brilho aí. Então, para você que quer a Cia, é parceira aí do ABC das Mães e dá descontos exclusivos para vocês, tá bom? Aproveitem. Agora, a nossa doutora Aline já chegou, deixa eu falar com ela. Boa tarde, tudo bem? Bem-vinda mais uma vez. Cláudia, de novo, muito obrigada. E hoje o papo sobre trabalho de parto. Ai, gera uma dúvida, né, doutora Aline? Muito, sobre isso o que é dá trabalho muito pano de pra parto, manga. o que não é. O que é considerado trabalho de parto pelos médicos? O trabalho de parto na fase ativa que a gente fala, são aquelas contrações que vêm rítmicas, mais ou menos a cada 2 ou 3 minutos. Com dor, bastante dolorosas, tá? Isso a gente considera a fase ativa do trabalho de parto. Então, é muita dor, realmente. Isso é o trabalho de parto franco que a gente fala. Tem a fase latente, que é o pródromo de trabalho de parto, que a mulher tem contrações, não são tão próximas uma da outra, e isso acaba atrapalhando um pouquinho nessa confusão do trabalho de parto. Muitas vezes o médico acaba internando um pouco cedo, nessa fase de latência ainda do trabalho de parto, e aí a mulher fica lá muito tempo sem estar em franco trabalho. Tá? Então, isso às vezes acaba confundindo. Ah, mas internou, estava na hora, Mas não muito estava na tempo hora. seria quanto? Por exemplo, às vezes a mulher fica, demora 24 horas para nascer, 18 horas, isso é muito tempo? 18 horas não, 12, 15 horas é o normal que a gente espera. Tá. Mas assim, entrou um dia e nasceu na metade do outro dia, internou antes da hora. Tá. Era o período que ela podia estar em casa, que ela podia estar sentindo as dores, né? Isso vai sentir aonde tiver, mas não em trabalho de parto franco. Ela não estava realmente na fase ativa do trabalho de parto. Tá? O trabalho de parto a gente considera, na fase ativa, que a mulher vai dilatar 1 centímetro por hora, mais ou menos. Nosso corpo não é matemático, mas a gente faz mais ou menos esse cálculo. E a mulher tem que dilatar 10 centímetros. Então, a gente espera aí, no mínimo, 10 horas de trabalho de parto. Que é, então, uma média. Isso. Aí, agora, e qual é o tempo máximo para o trabalho de parto? Mas antes eu quero saber, quando estoura a bolsa, eu entro em trabalho de parto automático? Não, ainda pode demorar muito tempo. Geralmente, qual a média? E quanto tempo eu posso ficar em trabalho de parto? Você percebeu que na definição eu não citei bolsa. Né? É contração, é ritmo, é tempo, mas eu não citei bolsa, se rompe, se Porque não tem rompe. bolsa que nem rompe, né? Exato. Trabalho de parto são as contrações que levam à dilatação do colo uterino. Tá. A ruptura da bolsa, a bolsa estourar, não está necessariamente relacionada ao trabalho de parto. Existem mulheres que rompem a bolsa antes do trabalho de parto, e isso pode acontecer no tempo certo de 9 meses, né? A partir de 37 semanas, e isso pode acontecer antes de 37 semanas. Tá? Tem mulheres que com 26, 28 semanas acabam rompendo bolsa e a gente consegue manter a gestação pelo menos até umas 34. Olha, eu não sabia dessa. Pois é. Que legal! Então, não é aquela coisa de filme americano, né? Que estourou a Não. bolsa, sai correndo no táxi Não, não ter vai bebê. nascer no táxi. Isso é muito, muito raro de acontecer, na verdade. Então, não está necessariamente atrelado a ruptura da bolsa com o início do trabalho de parto. A gente sabe que das mãezinhas que têm a bolsa, que estouram a bolsa, que estão dentro dos 9 meses, que estão dentro das 37 semanas ou mais, a gente sabe que em até 6 horas o próprio corpo vai
tratar de entrar em trabalho de parto. Vai começar a dar as contrações, vão ficando mais próximas e ela vai entrar em franco trabalho de parto, a grande maioria. E ela pode entrar em trabalho de parto, sentir as contrações e não ter a bolsa rompida? Pode. É raro porque a própria contração uterina aperta a bolsa e acaba rompendo, né, por força mesmo. A bolsa é uma bexiga, na verdade. Então, de tanto apertar, ela acaba rompendo. Mas sim, já fiz partos sem estourar a bolsa. Assim, estoura na hora que a gente está tirando e é uma delícia. Você vê o bebê vindo dentro da bolsinha, é muito gostoso. Então, em muitos casos, a gente acaba rompendo a bolsa durante o trabalho de parto para também acelerar esse trabalho, para não ser tanto tempo assim, mas pode ser uma manobra feita pelo médico, não necessariamente vai acontecer de forma natural. Então, a ruptura da bolsa não está atrelada ao trabalho de parto necessariamente. Gente, olha que legal. Aí agora me conta, no caso que nós lemos aí, né, sobre a Sabrina Sato, ela ficou 24 horas em trabalho de parto e depois teve que acontecer a cesárea. Existe um tempo máximo, se aí você não dilatou, enfim, aí é indicado mesmo a cesárea? Então, a gente tem que pensar que, na verdade, pelo que eu li, eu também não estou muito bem informada a respeito do caso, mas pelo que eu li, pelo que eu fiquei sabendo, a bolsa dela rompeu e aí ela partiu para o hospital. Então, não necessariamente ela já estava em trabalho de parto, como a gente acabou de falar. Tá? Então, o fato de ter rompido a bolsa não fez com que ela entrasse em trabalho de parto. Isso muitas vezes acontece. Tá? Se a mulher não entra em trabalho de parto, dentro nesse período de 6 horas que a gente espera para ver se o corpo realmente dá conta de entrar em trabalho, a gente pode fazer, se a mulher optar pelo parto normal e se ela não tiver nenhuma contraindicação para isso, a gente pode optar pela indução do parto. Tá? A gente inicia, né, faz uma avaliação de colo, vê se é necessário fazer um comprimidinho antes de colocar no soro para dar as contrações, porque às vezes o colo está muito fechadinho, está muito durinho, não adianta a gente dar a contração no soro, sendo que o colo não está preparado. Então, pode ter 2 etapas de indução de trabalho de parto, a preparação de colo, que é um comprimidinho via vaginal, e as contrações, que pode ser pelo soro. Tá. E isso, o tempo máximo aí que a gente pode esperar, dando tudo em ordem, a gente fazendo o controle da vitalidade fetal, que a gente fala, durante a indução, até umas 18 horas a gente consegue esperar. Se tiver vindo, tudo bem, a gente vai fazer essa medição da dilatação do colo, geralmente de hora em hora, ver se ela está evoluindo, se não está evoluindo. Isso tudo é um processo. Eu costumo falar que nem todo início de trabalho de parto vai culminar num parto normal. Porque se alguma coisa acontece no meio desse processo, a gente não vai deixar manter. Sim, aí o médico vai intervir, claro, para que a saúde do bebê e da mãe seja preservada, né? Então, assim, se a bolsa não romper e eu não entrar em trabalho de parto, ok. Agora, se a bolsa, por exemplo, a bolsa rompeu e eu não entrei em trabalho de parto, eu consigo, então, levar, se eu não tiver nos 9 meses, levar essa gravidez mais para frente. Agora, se eu já tiver com 9 meses, não entrei, aí é indução. Se a mãe optar por parto normal, Senão ela pode esperar mesmo assim? Se ela tiver com 38 semanas, a bolsa rompeu. Se ela não quiser o parto natural, o parto normal, aí a gente parte para cesárea. Porque a ruptura da bolsa, o que é? Na verdade, é o organismo que mostra pra gente que aquela gestação tá madura, né? Tá no tempo do bebê nascer. Então, se ela optar pelo parto normal, a gente vai induzir, aí pode demorar algumas horas realmente. Se ela não optar pelo parto normal, se já tinha marcado, por exemplo, a cesárea e rompeu antes do prazo, né, antes da data marcada, a gente parte para a cesárea naquele momento. Agora, se ela está em trabalho de parto e aí a bolsa rompeu, aí eu tenho algum tempo limite para o parto acontecer? Não, aí quem vai ditar o tempo de trabalho de parto é a dilatação do colo. Então, na verdade, o trabalho de parto são as contrações e dilatação. Exato. Bolsa, porque a gente mencionou muito o caso da bolsa ter rompido na internet, que bolsa rompida já inicia o trabalho de parto, então não mesmo. Não necessariamente. E tem que ficar ligado, inclusive, as mãezinhas que não estão ainda de 37 semanas ou mais, que pode sim ter essa perda de líquido, né? Às vezes pode ter uma ruptura alta, que a gente fala, a bolsa faz um furinho lá em cima, escorre realmente o líquido e a gente tem que ficar de olho para a introdução de antibiótico, se for o caso. Se for uma perda muito intensa, a gente faz um controle de ultrassom para ver se a gente consegue manter essa gestação, porque pode acontecer fora da hora, pode acontecer com 28, 30 semanas, por exemplo. Por exemplo, agora eu quero consulta da Cláudia ao vivo. Eu, grávida de 37 semanas, aí a minha bolsa teve uma fissura. Então não é que eu imaginava que ia sair aquela água assim, filme, né? Não. E aí eu lembro que eu ficava úmida e tal, eu falava, gente, que é isso? E era numa época que meu marido estava
né, ficou internado com os problemas. E aí eu fui e falei, vou marcar um ultrassom. Quando eu marquei o ultrassom, o rapaz falou, vai para sua médica agora que você está sem líquido amniótico. Nesses casos, quando a pessoa já perdeu o líquido aí, ainda é possível reverter e a pessoa conseguir levar mais um pouco adiante a gravidez? Eu lembro, olha só que era no dia 10 de setembro. E eles queriam marcar a cesárea e ia dar no dia 11, porque já era noite e tal, né? Ia nascer no dia 11 de setembro. Eu falei, não quero que nasça 11 de setembro, né? Aí a médica falou, ó, então você deita e toma 4, 5 litros de água aí e fica quietinha. E foi isso que eu fiz, ela nasceu no dia 13. Mas se eu quisesse, então, postergar mais, de repente esperar entrar em trabalho de parto, é possível? É possível desde que a gente faça esse controle ultrassonográfico, tá? Então, se realmente teve essa rotura da bolsa. Que assim, quando a gente fala de rotura alta, vamos pensar que é o que eu explico muito para as pacientes, que elas entendem muito fácil. Pensa numa garrafa. Se a gente faz um furinho em cima da garrafa, escorre um pouco de líquido e para de escorrer líquido, certo? Certo. Geralmente, quando é em cima, a própria contração uterina vai tratar de tapar aquele buraquinho e vai manter uma homeostase, a gente vai manter uma quantidade suficiente de líquido. Sendo isso que acontece, a gente consegue manter com certeza até entrar em trabalho ou até dar a data, por exemplo, de uma cesárea, tá? Se a gente fura a garrafa aqui embaixo, escorre praticamente todo o líquido, né? Aí fica um pouco tem que mais ter mais difícil. cautela, sim. Se tá no tempo certo, que é no teu caso, você quer esperar 1 ou 2 dias, a gente mantém você em repouso total, a gente faz uma reposição hídrica bem importante, porque esse líquido ele não aparece do nada, ele é produzido todos os dias. Tá. Né? Então a gente consegue aí manter. Não é um pouquinho que eu tenho lá guardado para os 9 meses, ele é produzido. Não, ele é produzido, na verdade esse líquido é o xixi do bebê, tá? O bebê deglute e faz xixi e é assim que se forma a homeostase, se forma esse equilíbrio olha esse do ABC líquido. das mães, que cultura, eu não sabia disso. Que Tanto legal. é que bebês que têm problema renal, por exemplo, ou agenesia, ou tem algum problema que não está filtrando, geralmente o líquido diminui. Gente. É assim que a gente vai desconfiar que o bebê tem alguma malformação renal. Que legal. Nossa, vocês sabiam disso? Depois coloquem aqui nos comentários, porque eu não sabia aqui demais, né? A natureza é muito sábia, extremamente muito sábia. Gente, e olha como informação é tudo, né? De repente, se eu tivesse essa informação, eu teria ficado mais calma, mais tranquila, e na hora terminei ficando nervosa. Eu falei, eu vou marcar o parto, porque eu fiquei com medo que alguma coisa acontecesse. Mas olha, se tivesse ABC das mães na época, né? Pois é. Ó, vou para um break rápido. Na volta, a gente vai falar mais sobre trabalho de parto. Eu já volto, não sai daí. Você já conhece o Free Jump Park? Uma experiência única no primeiro parque de trampolins do Grande ABC. Free Jump Park está localizado na Avenida Goiás, em São Caetano do Sul. Funciona de terça a domingo. Consulte os horários em nossas redes sociais. Free Jump Park. Viva essa experiência única!
Voltamos aqui com o nosso ABC das Mães, tema de hoje, trabalho de parto, com a doutora Aline Vieira, nossa ginecologista. E nós estávamos falando sobre, né, estourou a bolsa, fazer indução, então trabalho de parto, enfim. Aí eu quero perguntar para ela, a gente tem indicação de cesárea, por exemplo, se teve a indução de trabalho de parto e não deu certo, não dilatou. Quais são as outras complicações que podem vir junto com o trabalho de parto que levam a uma cesárea? Assim, como você falou, a falha da indução do trabalho de parto, a gente tem um tempo limite de indução e a gente tem uma dose limite de indução que a gente usa nesse soro. Chegou nesse tempo, chegou nessa dose, não entrou em trabalho, não teve dilatação, não teve as contrações efetivas que a gente fala, falha de indução, partiu-se para cesárea, sem crise, sem drama, tá? A gente tentou, foi feito o que foi possível. Outras causas que às vezes a gente parte para uma cesárea de urgência durante um trabalho de parto, principal, diminuição da vitalidade fetal, problema no batimento cardíaco. Tá? A gente, durante esse processo de indução de trabalho de parto, a gente vai monitorizar o batimento do neném. A gente faz a cardiotocografia, que é um exame bastante conhecido das mamães, né, em geral. A gente fica ali monitorizando o coração do bebê. Se durante as contrações houver uma queda importante desse batimento do bebê, que não tenha uma recuperação pós-contração, é o momento que a gente tem para ir para cesárea. Passou disso, a gente entra em sofrimento fetal. E aí é risco. Tá? Então, essa é a principal causa que durante o trabalho de parto a gente acaba partindo para uma cesárea de urgência. Então, se o bebê tiver em qualquer tipo de sofrimento, que aí o médico vai avaliar lá. Exato. Se, por exemplo, as contrações não estão sendo efetivas e não estão causando uma dilatação. Ela chegou com 4 centímetros, está tendo bastante dor, passa-se 2, 3, 4 horas, ela está com 4, 5 centímetros, ela não está tendo uma evolução da dilatação. Tá? A gente considera que é um trabalho de parto ineficiente. Não está dando certo, a gente tem um período, já avaliou, vamos partir para cesárea. Tá? Às vezes, a posição do bebê também é um impedimento da continuidade do parto normal. Em alguns casos, né, que o bebê está sentado... No meu, eu estava contando para a doutora. A gente evita realmente de estar induzindo um parto de um bebê pélvico, que a gente fala em apresentação Sim. pélvica, que está sentadinho. E durante o trabalho de parto, às vezes a gente percebe que o bebê está com dificuldade de encaixar na bacia, de descer. Quando a gente faz o toque, a gente consegue perceber se a cabecinha do bebê está fora da posição. Para nascer, o bebê tem que estar com a cabeça completamente fletida, ele tem que vir de cucuruto. Tá? Se ele está ou com a cabeça reta ou com o rostinho para frente, não vai descer ou vai descer de uma forma muito mais lenta, tá? E isso também é indicativo de uma cesárea. Isso você pode estar vindo num trabalho de parto normal e durante as contrações o bebê acaba mudando a posição da cabeça. Por isso que a gente tem que estar fazendo avaliação com toque de tempos em tempos, tá? Ou atualmente que a gente está, graças a Deus, usando bastante anestesia, né? Às vezes o excesso de anestésico ou anestesia de forma muito precoce atrapalha na evolução do trabalho de parto. Aí ele para de Aí acontecer. A gente perde um pouco da mobilidade do útero, a gente perde a força da mãe, a gente perde um pouquinho da continuidade do trabalho de parto. Então, por falar então aí na anestesia, qual é a hora certa? Porque eu sei, eu já vi gente que passou o tempo, agora vai ter que aguentar. Tem um momento certo ali na anestesia, né? Tem um momento certo. Hoje em dia a gente se evita de usar essa anestesia muito precocemente, com 2, 3 centímetros. A partir de 5 eu acho que é uma fase boa para a gente manter uma anestesia, porque muito precocemente, é isso que eu comentei, pode causar essa diminuição da sensibilidade, diminuição inclusive das contrações, dependendo de como foi feita essa anestesia. E se está ali na boca do gol, se ela está coroando, que a gente fala, com a cabecinha já próximo da vulva, às vezes não dá para a gente colocar a mãe em posição para fazer anestesia, porque ela tem que estar sentada. E se ela estiver sentada com a cabecinha do bebê lá embaixo, vai prejudicar o nascimento do bebê. Então, o ideal ali, se for só para analgesia de parto, que a gente fala, só para o expulsivo, com 8 para 9 centímetros. Na hora que já tá para nascer. Porque a hora que a gente faz essa anestesia, o colo relaxa, termina de dilatar e o bebê nasce sem preocupação. Agora, se já está muito na boca do gol, a gente evita de fazer. Porque aí para a contração, né? E aí o bebê pode ficar E aí não tem a coroado. posição também. E aí o fórceps ou o vácuo a gente acaba tendo que usar e é muito desagradável, pouquíssimos médicos gostam. Gente, eu acho que se eu tivesse aguentado até os 9 centímetros, eu não ia nem querer anestesia. Continua, né? Já tô lá, né? Agora, tentei 2 vezes parto normal, não rolou aqui, fui até 41 semanas, mais 4 dias. Minha próxima pergunta é justamente isso, né? Na concepção aí dos médicos, ginecologistas, qual é o tempo máximo para a espera de entrar em trabalho de parto?
Tecnicamente, se você for pegar em livros obstétricos, a gente sabe que uma gestação pode durar até 42 semanas. Tá. Atualmente, raríssimos casos a gente passa de 41, tá? E entre 40 e 41 semanas, a gente costuma ver a paciente dia sim, dia não, fazer a cardiotoco e, se possível, fazer um ultrassom também, para a gente acompanhar essa vitalidade fetal. Não são todas as mães que a gente pode aguardar isso, então tenha qualquer comorbidade, pressão, diabetes, qualquer hipotireoidismo, qualquer comorbidade, não dá para a gente esperar tanto, tá? Mas para a gente aguardar um trabalho de parto natural até 41 semanas hoje, para a gente evitar maiores riscos. Então, eu fui um pouquinho além, então, né? Um pouquinho além, né? Ai, gente, mas queria muito. Mas, enfim, esperei. Como eu falei pra doutora, eu acho que eu entrei em trabalho de parto na hora que eu tava indo pro centro cirúrgico, eu não sei o que aconteceu. Mas o importante, acho que disso tudo, é preservar a saúde da mãe e do bebê. Não importa se é parto normal, se é parto cesárea. E eu falo muito uma coisa pras mães que me assistem. Eu idealizei tanto um parto normal, mas tanto, me preparei tanto no meu segundo filho. Eu fiz yoga, fiz acupuntura, fazia exercício, andava de cócoras o dia inteiro, né? Que eu queria muito entrar em trabalho de parto e viver aquele parto normal. Que quando não foi, eu não consegui nem curtir a primeira semana de nascimento do meu filho. Eu entrei numa neura, numa deprê. Mas foi por isso que eu falei, quando eu falei, não deu certo, partiu para cesárea sem drama, sem crise, justamente por isso, gente, principalmente as mães que querem o parto normal, que hoje em dia tá tão difícil da mãe querer participar ativamente do nascimento do filho, tá tão mais prático, tá tão mais, né, comum agendar o parto cesárea. Então, para as mães que querem realmente o parto normal, aguardar como você fez, fazer os exercícios, tudo isso, mas sem frustração. Você não vai deixar de ser mãe se você fez uma cesárea. Tá? Você gerou, você vai criar e é isso que vale. Aquele momento você foi até onde você pôde. Então, eu costumo falar sem crise, sem drama, porque é o que acontece. A gente tem limitação, a medicina tem limitação e o corpo feminino tem limitação. Exato. Então, você não vai deixar de forma nenhuma de ser mãe porque você não passou pelo parto normal. Acho importante, se é o que você quer, realmente se preparar, tem exercício, tem fisioterapia, tem acupuntura, como você falou, mas você vai até o seu limite. Tem que seguir a natureza, Não né? deu, O que tiver que ser, que vai venha ser. com saúde, não vamos colocar ninguém em risco, nem o bebê e nem a mãe. Eu acho que isso é o mais importante. Agora eu vou aproveitar que a gente tem um tempinho aqui, queria perguntar para a doutora do parto normal, porque eu tive uma amiga recentemente que teve parto normal. Foi meu primeiro contato, fora a minha irmã, que a minha irmã eu era pequena quando ela teve filho e tal. Mas foi a primeira pessoa, assim, depois de adulta, depois que eu fui mãe, que eu tive contato que teve parto normal. E ela me contou do pós do parto normal, que ninguém fala, que ela tinha que colocar bolsa de gelo na vulva, que no caso, e ela nem tomou ponto, hein? Então eu queria que você contasse um pouquinho do pós-operatório, né? Do pós-parto normal. Quais são os cuidados das mulheres? Aproveitar que a gente tem um pouquinho de tempo ainda. Na verdade, hoje a gente costuma falar que a mãe escolhe entre ter dor antes ou ter dor depois, porque a cesárea também acaba ficando dolorida, é uma cirurgia, né? De qualquer forma. O parto normal, a recuperação realmente é muito mais rápida. Mas a vulva, a mucosa vaginal, são regiões muito sensíveis, são regiões muito vascularizadas que costumam ficar muito inchadas por qualquer procedimento. Imagina, pela passagem de um bebê. Então, o pós-parto normal requer alguns cuidados locais, principalmente para quem teve ou a episiotomia, que é aquele cortezinho que a gente faz para orientar, ou uma laceração que pode acontecer durante o parto, que às vezes requer um pontinho. Tomar os cuidados de higiene, principalmente. Então, vai fazer xixi, vai fazer cocô, não precisa deixar de fazer cocô, porque, né, tem gente que fica com medo, se vai atrapalhar. Não, tá tudo em ordem, tá tudo fechadinho, pode fazer seu cocô, mas tomar os cuidados de higiene. Evitar papel, para não ter atrito, sempre tá lavando, de preferência um sabonete só teu, só da mãe, de preferência. A compressa de gelo, isso é extremamente importante. Todas fazem? Todas fazem. Gente, nunca ninguém me contou? Todas fazem e é um alívio bastante grande para quem está passando pela situação. Fica muito inchada. O que acontece? É por conta da dilatação? Inchada. Por conta da passagem do bebê. E aí isso tende a passar em quanto tempo, mais ou menos? Nas primeiras 24 horas já volta bem, né? O inchaço principalmente. E aqueles pontinhos tendem a, se foi dado os pontinhos, tendem a cair naturalmente dentro de 7 a 10 dias.
Olha, então também tem que se ter cuidado aí no parto normal. E na cesárea, é sempre bom a gente lembrar, né, quais são os cuidados. Sim, a cesárea... No parto normal também tem a coisa de não pegar peso e tudo mais, Sim, porque né? o útero tá voltando para a posição original dele. Tá. Isso tanto no parto cesárea quanto no parto normal. A questão do peso, eu tinha pânico, por exemplo, eu precisava colocar a roupa no varal, de baixar o varal, levantar o varal. Eu tinha pânico de fazer isso, eu falava, já fiz, quando foi, já fui. Falei... Aí eu chorava pro meu marido, eu não tenho ninguém para me ajudar, eu devo estar toda estourada por dentro. Não, o peso que a gente fala não é para ficar carregando caixa de leite no mercado. Tá. Isso é o tipo de coisa que a gente pede para não fazer. Tá. Agora, os cotidianos de casa, você vai fazer uma comida, vai lavar uma roupa, vai estender uma roupa, ok. A cesariana é uma cirurgia grande. Tá. Então, não é só uma cesárea. Eu escuto muito, mas é só uma cesárea. Não, não é só uma cesárea. É a segunda maior cirurgia obstétrica que a gente tem. Então, assim, tem que tomar cuidado pós-operatório, não pode abusar realmente. Subir escada pode, o cotidiano de casa pode. E dirigir? Pode, desde que você tome alguns cuidados. Eu indico sempre uma cinta, não aquelas cintas com barbatana, mas aquelas calcinhas um pouco mais altas, aquelas cintas realmente pós-parto, pode usar, porque isso dá uma segurança maior. É impressão minha ou os órgãos? Eu não sei, né? Eu tô falando aqui as minhas impressões no pós-parto. Fica tudo meio solto os órgãos lá dentro? Fica meio solto porque eles estão se rearranjando. Pensa que eles estavam em cima de uma melancia. É verdade. Então fica mesmo, né? Todos os Porque órgãos da mulher grávida, eles ficam fora da posição original. Tá. Tá? Então ele tá voltando, tá lá balançando mesmo, né? Exato, eles estão se reorganizando. Então fica com essa sensação de que tá tudo solto. Mexendo ali. Até porque você tem ainda a flacidez da barriga, do músculo abdominal, né, da aponeurose, que é a película que recobre o abdômen, e tá tudo com mais espaço realmente. Conforme você vai voltando, você vai tendo a regressão dessas camadas que seguram o abdômen, os órgãos vão voltando ao seu... Gente, que natureza incrível, né? Agora, é apaixonante. Se não começar a estudar isso, Quero é apaixonante. ser médica agora. Ai, agora aqui, ó, só pra gente finalizar, me surgiu mais uma pergunta aqui. Se a mulher entrou em trabalho de parto, com 28 semanas, 29, 30 semanas, tá? Antes do tempo. Existem medicações que podem encerrar esse trabalho de parto e segurar? A gente tem os inibidores de trabalho de parto, tem algumas opções de tratamento. Nem sempre é possível. Claro que a gente sempre vai fazer de tudo para manter o máximo possível essa gestação, para tirar dessa fase crítica de prematuridade, tá? Até 34 semanas a gente sempre vai tentar inibir o trabalho de parto prematuro. Tá? De 34 a 36 é questionável, às vezes a gente deixa em observação, a gente deixa em conduta expectante, que a gente fala, tá? Mas até 34 semanas a gente tem mais de uma opção para inibir o trabalho de parto, sim. E a gente usa a grande maioria delas porque a gente não quer que esse bebê nasça tão prematuro. Agora, e na outra vertente, se a mulher quer entrar em trabalho de parto, existe alguma coisa? Eu contei aqui que eu fiz acupuntura e tal, mas tomar chá de canela, entra em trabalho de parto ou não? Ó, de alimentação, tem aí a teoria das comidas apimentadas. Eu fiz tudo isso. Por isso que eu falei que é teoria. Tá. As comidas apimentadas que aumentariam o metabolismo pode ter mais chance de entrar em trabalho de parto. Os exercícios, realmente existem os exercícios. A acupuntura costuma ajudar bastante. Eu já vi muito resultado de trabalho de parto com acupuntura. Tá. Relação sexual. Olha! Então, manda ver. Se manter ativa, isso é o mais importante. Ficar se você tá lá em repouso absoluto, não vai acontecer. Até pode, mas demora mais. Então, sua dica que você mais viu resultados, então, assim, é a acupuntura. A acupuntura resolve bastante, costuma iniciar um trabalho de parto naturalmente. Relação sexual também. Por conta do quê? Das contrações, do orgasmo, essas coisas? Também. Liberação de alguns neurotransmissores que ajudam na contração uterina. Olha, mais um motivo para vocês namorarem muito, então, também. Com certeza. Amei o papo de hoje, foi bem esclarecedor e bem, sabe, sem defesas de bandeiras de parto normal, parto cesárea, defesa da saúde da mulher e da criança, né, doutora? Com certeza, isso é o que eu sempre levanto essa bandeirinha. É claro que eu gosto do parto normal, eu acho que o corpo da mulher é feito para isso e infelizmente a gente entrou numa cultura cesarista que me incomoda um pouco. Eu acho que a gente brinca muito de Deus quando a gente marca dia, marca a hora. Eu acho que a gente pode tentar fazer de uma forma mais natural. Mas, se não for possível, se tiver qualquer contraindicação, não vai deixar de ser mãe por causa disso.
sem crise Exatamente. nenhuma. E sem crise, porque é tudo bobeira. Depois você perde um momento maravilhoso, fica lá na neura, porque não consegui, e perde os melhores momentos ali, aqueles primeiros momentos que são lindos, E né? mãe não merece passar por isso. Já Nenhuma. tem cobrança demais. Não, e vai ter pra sempre, né? Exato. Ai, gente do céu. Curta todos os momentos. Obrigada, doutora Aline, Nada, mais uma eu vez que por ter vindo agradeço. aqui ao programa. E doutora gosta, sabe do quê? Que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês gostariam que ela falasse aqui no nosso ABC das Mães. Então deixa pra mim nos comentários, a doutora Aline sempre vê, se tiver qualquer dúvida, conversa também, porque ela sempre aparece lá nas nossas redes sociais para conversar com vocês, tá bom? Vou ficando por aqui, próximo programa tem muito mais, fiquem com Deus, aguardo vocês no próximo.